Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Ok, as crianças estão subindo. Nesses 2 próximos domingos, eu quero reafirmar um tema que eu já tenho reafirmado ao longo desses 27 anos de ministério aqui na igreja, que nós não podemos nos esquecer, né? Jamais desse tema, e por isso que anualmente eu faço questão de estudar com os irmãos, para que os irmãos não se esqueçam desse tema tão importante, que trouxe um momento especial para a história do cristianismo, para a história da igreja, e como é importante nós podermos relembrar esse fato histórico e orar a Deus também para que Deus possa, nos nossos dias, trazer reavivamento aos nossos corações e que nós possamos dar continuidade à missão, que é a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar com uma pergunta. Deixa eu conectar aqui. O controle está aí, meninos. Ok, enquanto vai ligando aqui, então, eu quero iniciar com uma pergunta que nos leva a uma reflexão para as nossas vidas, para o nosso coração, para nós pensarmos na nossa vida cristã. Ok, deixa eu só, então, mudar aqui. Eu, um cristão parasita, né? Para nossa reflexão, para todos nós, né? Talvez você possa se perguntar, mas por que eu, um cristão parasita, pensando no tema que eu quero tratar nesse domingo e no próximo domingo? Frequentemente, ouvimos a respeito de doenças causadas por parasitas. Eu imagino que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos algum tipo de parasita, né? Quem já teve piolho? Eu já, né? Quem já teve vermes? Algum tipo de verme, né? E tem vários tipos de parasitas e que trazem muitos males e muitas vezes levam à morte. Mas você já se perguntou o que é um parasita? E eu fui pesquisar. No parasitismo, apenas um dos organismos envolvidos é beneficiado e o outro é prejudicado. Por exemplo, eu sei que é nojento, uma berne, né? Quem já teve berne, né? Eu já vi pessoas que teve berne na perna, berne no braço, berne na cabeça, né? E o berne vai chupando, né, o sangue. Ele é o único beneficiado, porque aquele que está com berne, né? Um carrapato, por exemplo, né? Então, esse tipo de relação não gera a morte do hospedeiro, pois quanto mais tempo ele viver, mais tempo terá o parasita para alimentar-se. Por isso, é fundamental que o parasita não retire do corpo do hospedeiro muitos nutrientes, pois este ficaria muito debilitado
e acabaria morrendo, o que levaria o outro organismo também à morte. Tem muitos tipos de parasita, que causa muitos males, né? Tipos de verme, que leva a pessoas ficarem extremamente doentes. Na última vez que eu estive no Amazonas, eu tive um parasita no estômago, alguma coisa que eu comi nos primeiros dias que eu estava no Amazonas, e que me deixou muito mal, nos dias que eu passei ali no Amazonas. As viagens de barco eram terríveis, as cólicas eram terríveis, graças a Deus, porque na equipe que nós estávamos lá tinha ela não era uma médica, ela era uma dentista, que trouxe vários tipos de medicação para ajudar lá no Amazonas, e ela tinha algumas medicações que me ajudavam, mas foram dias terríveis. Se você já teve algum tipo de parasita, você sabe como isso é prejudicial, né? E tem certos tipos de parasita que levam as pessoas à morte. Por quê? A pergunta, eu, um cristão parasita? Porque nós muitas vezes podemos ficar sugando apenas do outro e nós mesmos não nos alimentamos. Não é errado nós ouvirmos testemunhos, não é errado nós ouvirmos estudos e aprender da palavra de Deus como os irmãos estão aqui. Mas se só isso é suficiente na sua vida, tem alguma coisa errada. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que nem esse copo. Vamos imaginar que esse copo cheio aqui é um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, que dá testemunho do amor de Deus, que lê a palavra de Deus, que ora diariamente, né, que procura viver uma vida de acordo com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Alguém que foge do pecado. Imagina, porque é isso que a palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Deixai-vos encher do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos preencher em cada área da nossa vida, para que possamos o quê? Fazer diferença. Mas tem muitos cristãos, deixa eu só... Vocês não viram, mas tinha um outro copo vazio por baixo. Parece que esse copo estava cheio, mas ele está vazio. E tem muitos cristãos que vivem a vida cristã assim. Ele fica admirado daqueles cristãos cheios do Espírito Santo de Deus, que testemunham, que oram, que servem com alegria, mas são vazios, vazios do Espírito Santo, né? Então quando você olha numa outra perspectiva, parece que ele está cheio. Mas quando você percebe, ele está vazio. O que sai da nossa boca? E esse tema tem tudo a ver com a questão, foi o rompimento. Foi isso que aqueles homens e mulheres do passado perceberam no mundo cristão da época. Crentes vazios de Deus, vazios do conhecimento da palavra de Deus, que se alimentavam apenas do ensino de outras pessoas. E é triste pensar que tem muitos cristãos hoje que estão se alimentando das redes sociais, da televisão, das séries, daquilo que o mundo oferece, mas não se alimentam da palavra de Deus, por isso que são vazios. Por isso que sempre estão tristes, cabisbaixos, não têm um coração queimando para servir ao nosso Deus, de dar testemunho do amor de Deus àqueles que estão se perdendo, que estão morrendo, caminhando para uma eternidade longe de Deus. E a reforma protestante, ela foi um divisor de águas. E no dia 31 de outubro desse mês, na outra semana, nós vamos celebrar os 507 anos da Reforma Protestante. E a importância da Reforma Protestante para as nossas vidas, a importância da Reforma Protestante, o que ela foi para a ação bíblica há mais de 100 anos atrás.
O que isso gerou na vida dos cristãos? Por quê? O cristianismo na época era um cristianismo vazio. Muitas pessoas iam às igrejas, por exemplo, eles iam nas igrejas católicas, eles ouviam a prédica, o padre pregava de costa em latim, e o povo não entendia nada de latim. O povo não tinha a Bíblia na sua própria mão, onde eles pudessem ler a verdade da palavra de Deus. E um dos reformadores, Martinho Lutero, ele estava se preparando para se tornar um padre. Ele estava num mosteiro, quando ele estava estudando as Escrituras, e ele se deparou com Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E ele começou a entender que as pessoas estavam tentando comprar a salvação através das indulgências. Eles pagavam dinheiro para comprar um pedacinho do céu. E isso trouxe revolta ao coração dos reformadores, porque o céu não é vendido, o céu é um presente de Deus para todo aquele que crê. Muitas pessoas estavam se beneficiando, e nasceu no coração de Martinho Lutero e dos grandes reformadores o desejo: nós precisamos colocar a Bíblia na mão do povo. Nós precisamos que as pessoas tenham a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e elas possam ler, e elas possam entender que só Jesus Cristo salva, que nós não temos mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Queridos, dia 31 nós não celebramos Halloween. Halloween tem a ver com bruxaria. Aquilo que não tem nada a ver com aquilo que Deus ensina na palavra de Deus. Não permita que os seus filhos participem de festas de Halloween. É isso que é celebrado nos dias de hoje para ofuscar aquilo que aconteceu na Reforma Protestante. O dia da Reforma deve ser dia de celebração ao único movimento, o movimento do Espírito. Era um período escuro da história, onde as pessoas estavam longe de Deus, não tinham conexão, não tinham a palavra de Deus na sua mão. Para ter uma Bíblia naqueles dias, era muito caro, era quase impossível. E foi por isso que os reformadores, então, além de orar, eles traduziram a palavra de Deus para que pudesse entregar a Bíblia, para que as pessoas pudessem ter a Bíblia em suas mãos. Queridos, Jesus é o autor da minha fé. Jesus é o autor da minha fé. E foi isso que brotou no coração daquelas pessoas: fé e amor. A fé nas Escrituras, naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não são contos, não são historinhas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma vidas. Ela liberta, ela traz paz, ela traz alegria. E foi esse movimento de fé e amor que levou esses homens, então, a lutarem. Muitos morreram, sim. Morreram por causa da sua fé, por causa do seu amor, mas pelo desejo de que as pessoas pudessem ter a palavra de Deus. E esse é o desejo de Deus. Que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações na face da terra possam ouvir do amor de Deus. Todos nós fomos corrompidos com o pecado. Se você tem dúvida disso, quiser vir uma terça-feira comigo lá na Casa de Recuperação, você vai ver ali homens e crianças marcadas pelo pecado, que lutam. Mas todos nós temos as nossas marcas, as nossas lutas, e somente Jesus Cristo é o remédio. A Reforma Protestante, ela está alicerçada em 5 aspectos, em 5 bases, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente graça, somente fé e somente a glória de Deus. Esses são os pilares da Reforma Protestante, que homens
e mulheres, há mais de 500 anos atrás, lutaram, morreram, para que esta verdade, a verdade das Escrituras, pudesse ser ensinada. A salvação não se vende, o céu não se compra. As pessoas estavam vendendo pedaços do céu. Certa vez, na biografia de Martim Lutero, ele fala que ele encontrou um homem totalmente alcoolizado. E ele foi então conversar com esse homem, e esse homem dizia, né? E ele dizia para esse homem: você precisa abandonar o seu pecado, voltar-se para Deus. E ele então tirou do seu bolso um pedaço de papel, que era a indulgência, né? Eu comprei um pedaço do céu. Eu posso viver de qualquer forma, porque eu já tenho a garantia do céu. E Martinho Lutero disse para esse homem: não, ninguém compra o céu. O céu é um presente de Deus para aqueles que crerem, para aqueles que se arrependem dos seus pecados. E nesses próximos domingos eu quero olhar para cada um desses aspectos, desses pilares. Hoje eu quero olhar 3, e no próximo domingo eu quero olhar os 2 próximos pilares. Os princípios essenciais da fé reformada estão sintetizados no chamado 5 solas. Os 5 solas são frase em latim que surgiram durante a reforma da igreja. A palavra sola significa em português somente, 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 tá? Os 5 solas eram para os reformadores o que ainda é para nós. Além de serem uma síntese do nosso credo, daquilo que nós cremos, daquilo que nós não abrimos mão, são os pilares nos quais cremos enfaticamente serem primordiais para a vida e prática da fé cristã. Esses reformadores, eles não queriam que os crentes continuassem sendo parasitas, sugando apenas os outros, mas que eles mesmos pudessem, tendo a Bíblia na mão, estudá-la, e aprendendo dela pudessem alimentar outras pessoas, ensinar as pessoas. A palavra de Deus, meus queridos, é o nosso credo, aquilo que nós cremos. Nós não abrimos mão da verdade da palavra de Deus. Pode vir qualquer filosofia, pode vir qualquer modernidade, nós não iremos abrir mão da palavra de Deus, custe o que custar. Mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe a nossa prisão, nós não iremos abrir mão da verdade da palavra de Deus. O primeiro sola das Escrituras, somente as Escrituras, é o primeiro aspecto. Isso quer dizer que nós devemos tomar somente as Escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia, como única regra de fé e prática, como única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre todo tipo de assunto. Ela nos ensina, ela nos transforma. Ela nos transforma para que eu possa ser um marido melhor, para que eu possa ser um pai melhor, um cônjuge melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos ensina. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Quando nós somos cristãos parasitas, nós ficamos sugando dos outros. Imagina um cônjuge parasita que fica sugando do seu cônjuge. O casamento acaba. Imagina filhos parasitas que ficam só sugando dos seus pais. Isso destrói a família. Imagina funcionários que ficam sugando dos seus colegas no trabalho. Ele não cresce, né? E o trabalho não anda. Nós precisamos ser cristãos que se alimenta da verdade e transmite essa verdade. Nós não podemos ser crentes meia boca, vazios de Deus, vazios do Espírito Santo de Deus, porque aquele que creu no Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo de Deus, que deve preencher as nossas vidas, transformar o nosso coração.
2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte: toda a Escritura, não são partes das Escrituras, toda, de Gênesis ao Apocalipse. Por que eu falo isso? Porque tem muitas igrejas nos nossos dias que já não acreditam mais no Antigo Testamento. Isso antes de Jesus não tem mais validade. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou. Tudo que está escrito aqui foram homens sim que escreveram, mas foi guiado, dirigido pelo próprio Deus, aquilo que Deus queria que fosse sido escrito. E qual o propósito da Escritura? Nos ensinar. Ela serve para nos repreender quando nós estamos vivendo uma vida errada, para nos corrigir quando nós estamos no rumo errado, para nos educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela tem esse propósito. Se nós queremos, nós acabamos de orar pela família, né? Pelas crianças. Se nós queremos ensinar os nossos filhos para que eles se tornem homens e mulheres de Deus, nós precisamos, além de orar por eles, nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre o amor de Deus. Muitas vezes, nós terceirizamos essa responsabilidade. Essa responsabilidade é dos professores da escola dominical da igreja. Muitas vezes nós colocamos celular na mão dos nossos filhos tão cedo, tão novo. Muitas vezes a sua agenda está tão lotada que você não tem tempo para ensinar o seu filho, para orar com o seu filho, para conversar com o seu filho. Eu sempre falo, se você não conversar sobre droga com seu filho, o colega da escola vai conversar com ele. Se você não conversar sobre sexualidade com seu filho, o coleguinha lá fora ele vai conversar com seu filho. Mas de maneira totalmente distorcida e destruída. Na casa de recuperação nós temos ali meninos de 11, 12, 13 anos. Crianças ainda, que já são escravas da droga. E você começa a ouvir um pouquinho o histórico, você percebe que a base familiar é uma base totalmente complicada. Então, meus queridos, nós temos a responsabilidade de ensinar a verdade da palavra de Deus, corrigir, educar, repreender quando necessário, mas ensinar. Eu sempre falo, ao longo desses 27 anos, se você não ensinar, lá na frente você vai chorar pelas escolhas que os seus filhos fazem. E não adianta querer responsabilizar a igreja, responsabilizar o pastor. Não, é responsabilidade, é nossa. É nossa. Eu tenho 2 filhos que hoje já são homens. Ontem o meu caçula fez 23 anos. Eu sei que não é fácil criar filhos. É um grande desafio. Foi um grande desafio para mim e para a Tânia. Mas nós sempre oramos a Deus para que Deus nos desse graça de poder ensiná-los. Nós não queríamos abrir mão do culto doméstico. Toda semana nos reuníamos, os 4 juntos, para orarmos, para conversarmos, para ensinar a palavra de Deus, memorizar versículos das Escrituras. Então, meus queridos, é um sacrifício? Claro que é. Mas a palavra de Deus nos fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela traz transformação. Segundo, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra. Ele não está dizendo para mim, para você, prega uma filosofia que está sendo ensinada nos nossos dias. É muito fácil hoje procurar lá no Google alguma coisa. Hoje tem a inteligência artificial, é muito fácil. Se eu quiser preparar uma mensagem sobre amor, eu vou lá na inteligência artificial, me fala sobre tudo sobre amor. Querido, isso é muito fácil. Isso, muitas vezes, mostra que nós somos vazios. Agora, uma pessoa cheia do Espírito, ela vai se debruçar na palavra de Deus para aprender o que é amor. Aí ele vai ensinar. Não que isso não possa ser usado, é uma ferramenta.
Mas tem gente que bebe só desse tipo de ferramenta, do Google, né? Vou fazer um trabalho sobre qualquer coisa, um parasita. Então eu vou lá no Google lá e pesquiso, né? Ctrl V, Ctrl C e copio tudo. Mas quando você estuda o que um parasita é capaz de fazer na vida de uma pessoa e destruir um animal, destruir uma pessoa. Já viu os parasitas de plantas, por exemplo, de árvores? Tem parasitas de árvore que matam uma árvore. São hospedeiros, né? Vai lá e vai sugando todo o nutriente da árvore, daqui a um pouco mata a árvore. Né? Esse tipo de árvore, muitas vezes uma broca, né? Um tipo de inseto que entra na árvore e vai corroendo a árvore, daqui a pouco matou a árvore. Então, meus queridos, nós temos que nos debruçar. E se você falar para mim que você não tem privilégio, isso não é verdade. Nós vivemos num país livre. Nós temos a palavra de Deus em papel, no celular. Você tem várias versões da palavra de Deus. Então, queridos, se nós não nos debruçarmos em conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, como nós vamos ensinar com autoridade sobre Deus para as pessoas? E as pessoas diariamente elas vão nos questionar. As pessoas estão atrás de respostas para suas perguntas. E a resposta para essas pessoas não está em mim, nas minhas filosofias, mas a resposta para as pessoas está na palavra de Deus. Na semana passada nós saímos com jovens para evangelizar ali no centro para levar a garrafinha de água, né? Jesus é a água da vida. Mas lá na praça, lá, eu encontrei uma mulher sentada na mureta e o Espírito Santo ficava assim, você tem que ir lá, sentar do lado dela e começar uma conversa com ela para ouvi-la. Em 10 minutos que eu estava ouvindo aquela mulher, ela começou a chorar. E ela começou a abrir o seu coração, cheio de perguntas. E a resposta estava onde? Vem para a igreja, lá tem um culto às 18h30, vai lá na igreja. Isso não é a resposta. É muito fácil fazer isso. A resposta está em Jesus. E a resposta para aquela mulher era urgente. Aquela mulher poderia morrer naquele dia, sem ouvir de Jesus. E eu tenho que aproveitar a oportunidade. Então, meus queridos, nós temos que estar cheios do Espírito. Eu não preciso fazer um seminário bíblico, assim como os nossos seminaristas estão fazendo. Graças a Deus por eles. Eu também fiquei 5 anos no seminário, a Tânia 3. Isso nos ajuda muito. Mas, meus queridos, nós não temos desculpa porque nós temos a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta na sua rede social, na internet, vendo séries de filmes? E aí você faz um comparativo quanto você se alimenta da verdade da palavra de Deus. E quando as pessoas vierem com as suas perguntas, se você se alimenta, você vai ter a resposta para essas pessoas. E essas pessoas vão olhar para você, elas vão começar a chorar, e elas vão começar a falar, era isso que eu precisava ouvir. Era isso. Então, meus queridos, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa é a nossa responsabilidade como filho de Deus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que habita no nosso coração, meus queridos? Nós lemos, nós memorizamos as Escrituras. Imagine que viesse uma terrível perseguição sobre o Brasil, todas as igrejas evangélicas fossem fechadas, todas as Bíblias que fossem encontradas seriam destruídas. O que você faria? Se você não se alimentou da palavra de Deus, você muito rapidamente iria morrer, desnutrido por falta do conhecimento. Instruí-vos, aconselhai-vos, né, como diz a palavra de Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim, porque Esdras
tinha disposto o coração disposto, para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízo. Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Se você ler 2 versículos antes, você vai ver que a boa mão de Deus era sobre a vida de Esdras. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. Sabe por quê? Deus abençoava porque Esdras tinha um coração disposto. Talvez você possa dizer, mas pastor, Deus não abençoa a minha vida, parece que a minha vida é uma roda que fica girando e não sai do lugar. Meu casamento gira, ele não cresce. Talvez, meu querido, não há disposição no seu coração em conhecer a palavra de Deus. Esdras estava disposto não somente a conhecer, mas a obedecer. E terceiro, Esdras não estava disposto a somente conhecer e obedecer. Esdras estava disposto também o quê? A ensinar. Você quer ver um momento que você mais cresce na vida? É quando você ensina. Então, quando você ensina aquilo que você sabe, eu fico vendo aqui o Luiz ensinando as crianças, né, os jovens, né, ensinando aquilo que ele sabe. E ele cresce junto. Nós crescemos mais quando nós ensinamos. Queremos preparar as nossas meninas, os nossos filhos para serem cozinheiros? Ensina eles. Não fica dando bronca neles, ensina. Quer ensinar eles a cuidar da casa, a lavar louça? Ensina eles. Mesmo que ele quebre um copo, quebre um prato, não tem problema. Ele está aprendendo. Ensina. É através do ensino que você aprende. Muitas das coisas que hoje, pela graça de Deus, eu faço sozinho, coisa de encanamento, coisa que quebra em casa, eu faço sozinho. Mas eu aprendi muitas coisas com meu pai, vendo meu pai fazendo. Meu pai trabalhava como ajudante de pedreiro, como pedreiro, eu ficava vendo meu pai fazer as coisas. Eu ia aprendendo. Né? Não sou um expert em eletricidade, mas troco uma lâmpada, troco uma tomada, né? E a gente vai aprendendo. Entendeu? Só aprende quem ensina. Quando você transfere esse conhecimento para outra pessoa. E aqui vai um adendo. Os parabéns a todos os professores. Né? Lembramos o dia dos professores, né? Esses dias. Que tem esse privilégio de ensinar. E Esdras tinha um coração disposto para conhecer, obedecer e ensinar. Então, somente as Escrituras. Não abra mão. Se alguém quiser te ensinar outra filosofia, outra coisa que não seja na palavra de Deus, por isso que eu não acredito em revelação. Se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu tenho uma revelação a seu respeito. A primeira pergunta que eu vou fazer para essa pessoa é, essa revelação está pautada na verdade da palavra de Deus? Porque muitas pessoas são enganadas. Mesmo dentro das ditas igrejas evangélicas, que acreditam em revelações, que não estão pautadas nas Escrituras. Aquilo que Deus tinha que revelar, Ele já revelou nas Escrituras. Tem que estar pautado na palavra de Deus. Eu lembro ainda na minha adolescência, que o meu irmão estava namorando, e uma pessoa de uma determinada igreja disse uma revelação para minha cunhada. Eu tive uma revelação de Deus que você não deve casar com meu irmão, com o Ivair. Né? Meu irmão está casado há mais de 30 anos, feliz, firme na igreja, né, líder na igreja, os seus filhos. Imagina se ele tivesse dado ouvido, a minha cunhada, né, tivesse dado ouvido àquele tipo de revelação. Queridos, muito cuidado. A revelação tem que estar pautada nas Escrituras. Ela já foi revelada por Deus. Segundo lugar, sola fide, somente a fé. É mediante a fé, que é dom de Deus, e somente por ela é que somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo de Romanos 1,17 foi que abriu o entendimento de Martinho Lutero, que era um padre, que estava se preparando para ser um padre. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo verá por fé. Opa, clique. Ele entendeu. Eu não sou salvo por obras.
Então ele ficava se martirizando no mosteiro para tentar acabar com o seu pecado, mas ele não conseguia. E ele entendeu que a salvação, a libertação, vem pela fé em Jesus Cristo. Romanos 5:1 fala: sendo, pois, justificados pela fé. Quais os benefícios? Temos paz com Deus. Querido, se você não está em paz com Deus, possivelmente você não foi justificado. Porque o primeiro benefício da justificação é a paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. É o benefício da justificação. Efésios 2:8-9 fala: porque pela graça é um presente, tá? Sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem muitas religiões nos nossos dias que fazem obras para alcançar a salvação. Durante um período da minha vida eu fazia obras, achando que eu seria salvo. Eu sempre pensei que a vida, me ensinaram, né? Que a vida é como uma grande balança, né? Se você fizer mais obras, né, ao longo da vida, do que os erros que você comete, quando você morre, você vai para o céu. Agora, se você fizer mais burrada do que obras, quando você morre, você vai para o inferno. Eu acreditava nisso. E a palavra de Deus não fala que a vida é uma grande balança. A palavra de Deus fala que ninguém é salvo por obras. As obras são importantes, né, que autenticam a nossa fé. Mas a obra por si só, ela não salva. Porque as pessoas ainda têm essa ideia de comprar, de alcançar a salvação, de conquistar a salvação. Queridos, nenhum de nós somos capazes de conquistar a salvação, porque todos nós somos pecadores. É somente por Jesus Cristo que nós somos salvos. Eu posso frequentar essa igreja a minha vida inteira e morrer e ir para o inferno. Eu posso cantar aqui na frente, eu posso até sido batizado. Mas se não houve um momento na minha vida em que pela fé eu entreguei a minha vida a Jesus, aquilo que eu fiz foi tudo por esforço, né? Somos justificados pela fé, mas provamos essa justificação pelas obras. Por isso, a fé, se não tiver obras, por si só, é morta. Então, entendam, Tiago está dizendo que as obras são importantes como a validação da sua fé. Então, você realiza obras porque você foi salvo por Jesus Cristo. Tá? É isso que o Tiago está dizendo para mim e para você. A verdadeira fé em Cristo é provada aos olhos dos homens pela prática das boas obras. As pessoas vão olhar para a minha vida, para a sua vida, e elas vão entender se realmente nós somos salvos ou não, por causa das nossas atitudes, por causa das nossas obras. Então você está dirigindo, o cara te dá uma fechada, e você abre o vidro do carro, aí tem alguém passando e vendo. Ou seja, você não entendeu nada. A fé, ela é autenticada pelas suas obras. Somente as Escrituras, somente a fé, e terceiro lugar, sola gratia, somente a graça. Graça é Deus me dar aquilo que eu não mereço. Nenhum de nós merecemos a graça, a salvação. Todos nós deveríamos ser condenados. A salvação, e um dos pilares da reforma protestante é somente a graça, somente a graça, somente a graça. O que isso quer dizer é que somente pela graça de Deus e não por qualquer mérito humano é que podemos ser salvos e podemos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que eles lutaram. Eles falaram, é somente as Escrituras, não abram mão das Escrituras. Segundo, é somente a fé em Jesus Cristo que salva. Terceiro, é somente a graça de Deus, que é presente de Deus. Que Deus nos dá. É Deus
pela sua graça, que vai ao encontro do pecador para salvá-lo. Qual foi o primeiro missionário? Qual foi o primeiro missionário? Deus, lá no jardim do Éden. O homem comeu do fruto e a mulher, eles pecaram, se separaram, se esconderam, né? E quem vem no jardim ao final do dia? O próprio Deus, perguntando: onde estás? E eles escondidos no meio, lá do capim: estamos aqui, ó. O que vocês fizeram? A mulher comeu do fruto e eu comi. O homem, banana, né? Jogando a culpa na mulher. Falou: ó, foi ela. E Deus confronta a mulher fala o quê? Foi a serpente, foi ela que me enganou. Ou seja, sempre jogando a culpa no outro. Mas Deus foi o primeiro missionário. E a história da redenção é de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse. Deus indo ao encontro do homem perdido. É Deus pela sua graça que vai ao encontro do pecador para salvá-lo. É Deus pela sua graça que capacita nós, pecadores, para vivermos de acordo com a sua palavra. Não é pelo esforço do próprio homem, nem pela sua própria vontade. Quantos pecados eu e você precisaríamos cometer para sermos condenados no inferno? Quantos? Um único pecado. Quem nunca se irou? Quem nunca teve um mau pensamento? Quem nunca teve inveja? Quem nunca teve vontade de dar um soco na cara do outro? Até do próprio irmão de sangue, né? Eu já tive várias vezes, já briguei de mão com os meus irmãos de sangue, né? Já dei um soco, já tomei uns socos dele. Eu era o do meio, né? Bem do meio, né? O pior era do meio, né? Tinha 2 para cima, 2 para baixo. O pior era do meio. Quando fazia coisa errada, ainda culpava os meus irmãos. Mas meu pai não perdoava, eram os 3 que apanhava, né? Então, meus queridos, um único pecado é suficiente. Mas quantos pecados eu e você já cometemos? E a graça de Deus, ela vai ao nosso alcance. Não é pelo nosso esforço, mas é pela graça de Deus. Olha só alguns aspectos da graça de Deus, que eu quero compartilhar para caminhar para o final. Primeiro, Jesus é a personificação da graça. Alguns versículos para comprovar isso. E o verbo, que é o próprio Deus, Jesus é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. No Natal, né? Quando Jesus veio, cheio de graça. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 8:9, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Isso é graça. Através da morte, da vida de Jesus, você que creu em Jesus, você se torna rico, você se torna filho de Deus. Enquanto nós não cremos em Jesus, nós somos criaturas de Deus. Filhos nós somos a partir do momento em que nós cremos. E quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. De pobre você passa a se tornar rico. Não rico segundo a riqueza material do mundo, mas você se torna filho de Deus, herdeiro do céu. Olha quanta graça de Deus. Segundo, a salvação é pela graça. Ninguém compra a salvação, ninguém vende a salvação. E é triste pensar que tem tantas igrejas
ainda nos nossos dias vendendo a salvação. Tentando vender a graça, né? Olha, se você comprar esse copo de água aqui, ó, você vai, né, transformar a sua vida. Ó, R$500 nesse copo d'água aqui. E tem gente que compra. Muitas vezes coloca um monte de pedra, né? Ah, essa aqui é a pedra que para você vencer o gigante da sua vida, né? Essa pequenininha aqui custa R$10, essa aqui 20, 30, 50, 100, 1.000, 2.000, 10.000. Deve ser um rochedo, né? Então você compra de acordo com o gigante que você quer vencer na sua vida. Queridos, quantas pessoas são enganadas? Quantas pessoas são enganadas? E era isso que estava acontecendo naquele período da história. E os reformadores, então, eles lutaram para que a verdade da palavra de Deus fosse ensinada. Para que as pessoas pudessem entender que a salvação é pela graça, não é por aquilo que fazemos, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Tito 2,11 fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens da face da terra. Quando fala homem aqui não é sexo masculino, tá? É homem e mulher. A graça de Deus se manifestou. Jesus veio ao mundo porque Ele é a graça, Ele é a personificação da graça, Ele traz graça para aqueles que creem. Terceiro, a justificação e o perdão dos pecados são pela graça. Olha só o que diz a palavra de Deus, Romanos 3,24, sendo justificados, o quê? Gratuitamente. Não tem preço. Custou a vida de Jesus. Para nós é de graça. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém compra a salvação. Porque algumas igrejas se tornaram o maior latifundiário de terras no mundo, porque vendiam a salvação. E as pessoas compravam um pedaço do céu. Que tristeza. Que tristeza. E os reformadores entenderam que a salvação é pela graça, é essa mensagem que nós temos que ensinar. Efésios 1,7 fala: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É a graça de Deus. Quarto, a fé é pela graça. Atos 18:27. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido. Aqui está falando de Timóteo, quando ele chega a uma determinada cidade, e ele chega lá, muitas pessoas haviam crido em Jesus Cristo. E Barnabé então vai lá auxiliar essas pessoas, ajudar esses novos convertidos a crescerem. Auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido. Quinto lugar, a graça capacita-nos a servir. Queridos, eu não estou aqui porque eu fiz 5 anos de seminário. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que vocês. Não. Esses irmãos que auxiliam no louvor, eles não estão aqui porque eles são melhores. Tudo que nós fazemos por o Senhor é pela graça. É pela graça de Deus. A partir do momento que eu me orgulho de alguma coisa que eu faço, eu não entendi a graça de Deus. Porque o orgulho vem do diabo. É o diabo que se exaltou diante de Deus e por isso que ele foi expulso da presença de Deus. A graça nos capacita a servir. Então, meus queridos, um crente cheio do Espírito, ele vai querer servir. Ele vai se voluntariar. O que eu posso fazer para servir? Para que as pessoas ouçam do Evangelho de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele não pode se esconder numa casca, se esconder dentro de casa e muitas vezes ficar se justificando porque não pode servir. Servir a Deus é um grande privilégio. Porque lá em 1 Coríntios 15:10 fala: pela graça de Deus, o apóstolo Paulo fala, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão
Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus que me capacita. Sexto lugar, graça capacita-nos a ser pacientes e perseverantes. Então me disse o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus fala para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós nos sentimos fracos, incapacitados, que a graça de Deus nos sustenta e nos capacita. Quando uma pessoa se converte, não é por causa de mim, ou por causa da minha argumentação. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Hebreus 4,16 fala, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como filhos, como filhas, eu e você podemos nos aproximar do trono da graça. Nós não precisamos de mediador, de homens, de intermediários. Jesus Cristo nos proporciona esse acesso à presença de Deus. Então, qualquer tipo de idolatria é pecado diante de Deus, porque é através de Jesus que eu tenho acesso à graça. E sétimo e último lugar, devemos crescer na graça. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei. Não existe um momento que você para de crescer, eu parei. Não. Na vida cristã esse crescimento é contínuo e para sempre. Para sempre. Se nós paramos de crescer, é porque em algum momento o pecado começou a sufocar ou nos afastar do Senhor. Mas o verdadeiro cristão, ele cresce. Isso é natural. É como uma criança, né? Todos nós, papais, né? Quando olhamos os nossos bebezinhos, que coisa mais linda. Parece que a gente tem vontade que as nossas crianças sempre sejam bebezinhos, né? Mas o processo natural é o quê? Que eles cresçam. Se o seu filho não estiver crescendo, tem alguma coisa errada. Você tem que ir no pediatra, no médico, tem alguma coisa errada que o seu filho não está crescendo. Então, o normal é ele crescer. E na vida cristã, isso tem que acontecer. Mas é triste pensar que muitas vezes tem cristãos que ainda são bebês, não crescem, não se desenvolvem, né, e precisam se desenvolver. Hebreus 12:2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Não é o pastor, não é a igreja, não é a religião, é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? O autor e consumador da nossa fé. Então, será que eu sou um cristão parasita? Que estou me alimentando somente do testemunho da fé dos outros? Ou, né, muitas vezes parece que ele é cheio do Espírito, né? Mas ele é uma vida o quê? Vazia. Vazia. Ele não tem nada para oferecer. Mas uma vida cheia do Espírito de Deus, ela tem tanto para oferecer para as pessoas. Tanto. Então, meus queridos, esses 3 aspectos hoje, somente as Escrituras, nós não abrimos mão das Escrituras. Nesse púlpito, sempre será pregado a palavra de Deus, não outra coisa. Sempre a verdade da palavra de Deus, somente as Escrituras. Segundo, somente a fé. Nós nunca ensinaremos que existe outro caminho, uma outra alternativa de salvação. É somente a fé em Jesus Cristo. Terceiro, somente a graça. Ninguém compra a salvação. A salvação é um presente. Custou um alto preço, a vida de Jesus. Ele pagou o
preço terrível naquela cruz. Porque Ele nos ama, mesmo sabendo que eu e você somos miseráveis pecadores. Ele pagou o preço. E meu querido, Jesus Cristo não pagou o preço, derramou o seu sangue, para que eu e você nos tornemos cristãos parasitas, sanguessuga, que fica sugando das pessoas, destruindo outras pessoas, falando mal das pessoas, julgando as pessoas, criticando. Não, o verdadeiro cristão, ele alimenta outras pessoas com a verdade da palavra de Deus. Ele luta pela verdade. Ele ensina a verdade. E quando ele vê a necessidade, ele é o primeiro a se dispor, eu quero ajudar, eu quero fazer diferença. Queridos, nós estamos caminhando para o final dos tempos. E o mundo está nos mostrando isso de maneira muito clara. O relógio de Deus é Israel. Olha para Israel, aqueles povos vizinhos. Olha para tudo que está acontecendo no mundo. A Bíblia fala que o anticristo virá quando houver uma unidade mundial. E sabe o que está unindo o mundo de maneira muito acelerada? A conexão mundial. Tudo está sendo controlado cada vez mais por esse sistema. Não estou dizendo que você não deva usar celular, mas se acontece uma coisa lá na China agora, em fração de segundo está chegando no seu celular no noticiário. Você está sabendo o que está acontecendo lá na China. Então o mundo está sendo preparado para a chegada de quem? Do anticristo. E a palavra de Deus fala que no primeiro período ele vai pregar uma falsa paz. Mas depois vai vir a grande tribulação sobre a face da terra, como nunca se houve antes da história. E aí você lê o Apocalipse para ver o que vai vir sobre a face da terra. E a palavra de Deus fala que o julgamento de Deus não vai ser com água, como foi no dilúvio, mas dessa vez vai ser com fogo. Fogo consumidor. Então, meus queridos, as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. As pessoas estão mentalmente destruídas, emocionalmente. As pessoas estão totalmente dependentes de um celular. Imagina se ficasse uma semana sem sinal de celular no mundo. Já imaginou o caos que seria no mundo? Imagina que seria o caos na aviação, nos metrôs, enfim. O mundo se tornaria o quê? Um caos. Porque tudo está interligado e dependente. Então tudo está sendo preparado para esse dia. A chegada do anticristo. Mas Jesus virá. Ele virá para arrebatar a sua igreja, aqueles que pela fé creram em Jesus. Somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça. Oremos. Querido Deus, obrigado, porque a reforma protestante, Senhor, ela trouxe esses pilares, ela relembrou esses pilares fundamentais que já tinham sido ensinados pelos apóstolos, pelos profetas. Era um período negro da história, Senhor, onde as pessoas estavam longe, não tinham contato com a Tua palavra. Elas dependiam de outros para ensiná-las, ó Deus, e muitas vezes numa língua que elas não entendiam. E os reformadores, esses homens, ó Deus, usados pelo Senhor, ó Deus, que confrontaram, ó Deus, as religiões, que confrontaram aqueles, ó Deus, que ensinavam a mentira da palavra de Deus, que vendiam o céu, que mostrava que existiam alternativas de salvação, além de Jesus Cristo, e os reformadores vieram mostrar, ó Deus, as verdades das Escrituras, que o homem é salvo pela fé, e que a salvação é um presente da graça de Deus para o homem pecador. Mas o homem precisa reconhecer os seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o verdadeiro cristão, Senhor, ele queima no seu coração o desejo de servir, de se envolver na obra do Senhor.
Oh, meu Deus, se existe um esfriamento no seu coração, que você possa clamar por misericórdia de Deus e falar: Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu não quero ser um cristão parasita que fica se alimentando da fé dos outros, mas eu quero ter as minhas próprias experiências com o Senhor, para que eu possa com autoridade ensinar aqueles que estão ao meu redor. Senhor, Tu tens me dado o privilégio de ter a palavra de Deus, para que eu possa estudá-la, para que eu possa lê-la. O Senhor me dá o privilégio da oração, de poder orar ao Senhor. Eu não dependo de outras pessoas, eu dependo do Senhor. Mas, ó Deus, tantas coisas nos nossos dias querem ocupar esse lugar central do Senhor na nossa vida. Muitas vezes, ó Deus, horas, ó Deus, preso nas redes sociais, muitas vezes horas preso numa televisão, muitas vezes horas preso assistindo séries, muitas vezes horas perdidas com outras coisas, Senhor. E aquilo que é mais importante, aquilo que é mais essencial para a nossa fé, que alimenta a nossa fé, ó Deus, a Tua palavra muitas vezes ela é deixada de lado. E tudo aquilo que nós falarmos, ó Deus, será apenas justificativo da nossa parte, sem valor nenhum diante do Senhor. Nós precisamos nos humilharmos e reconhecermos: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho administrado o meu tempo de maneira correta para ler, para estudar, Senhor, para ensinar os meus filhos, para ajudar as pessoas que estão com tantas perguntas sem resposta, e a única resposta é a Tua palavra, e eu posso ser um instrumento para ajudar a responder as perguntas dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vivemos num mundo, ó Deus, principalmente no cristianismo, de tanta confusão, Senhor. Pessoas acreditando em revelações falsas. Pessoas, ó Deus, indo por caminhos que a Tua palavra nunca ensinou, nunca disse, Senhor. Muitas vezes acreditando em pessoas, ó Deus, que nem estudam a Tua palavra, ou que muitas vezes se alimentam das redes sociais para preparar uma mensagem, Senhor. Sendo que a Tua palavra, Senhor, deve ser o alimento diário para as nossas vidas, na qual, Deus, nós devemos, ó Deus, estudar, nos alimentar para poder ajudar os outros. Nos livre de ser, ó Deus, parasitas, porque os parasitas levam outros à morte. Ó Deus, mas que nós possamos ser crentes, ó Deus, cheios de Ti, para fazer diferença no mundo que precisa tanto de Ti. Nos ajude, Senhor. Eu preciso tanto de Ti. Enche-me do Teu Espírito, assim como eu oro pelos meus irmãos, encha-os do Teu Espírito, para que nós não sejamos crentes vazios, sem vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.